Você está nesse processo de transição capilar ou até mesmo já passou por ela, mas ainda está na dúvida se continua nela ou não? Hoje eu vou trazer algumas reflexões para te ajudar a decidir se você deve continuar nesse caminho ou não, porque afinal, nem sempre é a mesma resposta para todo mundo. Olá, eu sou Edne Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas. Se você está ou já esteve em um processo de transição capilar, eu imagino que a ideia da desistência já passou pela sua cabeça. Para alguns, esse é um pensamento leve que vem e passa. Já para outros, esse é um pensamento que vem carregado de sentimentos fortes que devem ser analisados. Pela transição ser um processo que pode levar de meses a anos, a depender das características capilares de cada um, é uma fase que pode trazer muita angústia e indecisão ao longo do tempo. Passar pela transição capilar pode trazer inúmeros benefícios, como a liberdade de não depender mais de química, abraçar sua curvatura natural do cabelo, uma maior saúde capilar e física. No entanto, existem outros pontos sobre teu cabelo com curvatura natural que têm que ser analisados e podem não compensar no seu dia a dia. E se você está pensando em desistir da transição capilar ou até mesmo voltar a alisar o cabelo depois de tanto tempo, fica aqui comigo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito e assim você fica sabendo tudo sobre cuidados capilares, tá bom? E ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. Já deixa um like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram. Aproveita que eu tenho poucos seguidores e assim eu não tenho a desculpa de não te responder porque tenho muita mensagem. E vamos lá para algumas considerações antes de tomar essa decisão. A primeira coisa que você deve se perguntar é a pergunta básica: por que você quer desistir da transição capilar? Identificar o real motivo pelo qual você começou e pelo qual você quer desistir da transição capilar é de extrema importância. Porque é a partir daí que você vai enxergar o que faz sentido para você e quais são as suas prioridades. Por que você começou a transição capilar? Você estava com problema para cuidar dos seus fios? Você não pôde retocar a química por muito tempo e por conta disso decidiu continuar assim? Você gosta do seu cabelo natural? Você quer conhecer seu cabelo como ele realmente é? E por que você quer desistir? Não está gostando do seu visual atualmente? Não está sabendo lidar com seu cabelo natural? Está afetando sua autoestima? Você tem gastado muito tempo no seu dia a dia finalizando o cabelo? Você gosta do cabelo alisado? Não está conseguindo ver o crescimento dos seus fios? Identificar a razão pela qual você quer desistir da transição capilar pode ajudá-la a tomar uma decisão informada e consciente. O segundo ponto é: considere os prós e os contras. Ao pensar em desistir da transição capilar, é super importante a gente considerar os prós e os contras, porque existe isso para todos os lados. Um dos vídeos que pode te ajudar nisso é o vantagens e desvantagens de ter o cabelo alisado, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas esse é o momento de você ser o mais sincera possível com você mesma, porque é só você que vai lidar com as consequências da sua escolha. Pegue um papel e faça 2 colunas de prós e contras em desistir da transição capilar. Esse não é o momento de ser politicamente correto. Esse é o momento de jogar com a verdade e ser sincera com você mesma. Alguma das coisas que você pode analisar nesse seu estudo é: eu me enxergo com o cabelo natural? Eu estou mais disposta a investir mais tempo na finalização do meu cabelo? Eu lido bem com frizz? Eu estou disposta a retocar a raiz do meu cabelo frequentemente com química? Eu gosto do meu visual quando eu escovo o cabelo? Eu posso ou quero investir em produtos mais tecnológicos para cuidar de um cabelo alisado? Eu posso arcar financeiramente com retoque de raiz frequentemente? O que é liberdade capilar para mim? É um cabelo natural ou um cabelo com química? Analise muito bem cada uma dessas perguntas, porque eu tenho certeza que respondendo cada uma delas, você vai ter um autoconhecimento muito maior e vai se sentir muito mais segura para tomar a melhor decisão para você. E se você está gostando das dicas, deixa um like aqui no vídeo. E por último, se você está pensando em desistir da transição capilar, vai ser de extrema importância encontrar algum tipo de suporte. Uma amiga que passou por uma situação muito parecida com a sua, grupos de apoio ou até mesmo vídeos aqui no YouTube de pessoas que também passaram por essa situação. Tudo isso pode te ajudar a se manter firme na decisão que você julga ser melhor para você. Um dos vídeos que pode te ajudar é o meu vídeo que eu conto do porquê eu desisti da transição capilar e nele eu falo de maneira muito aberta e sincera o porquê eu tomei essa decisão. Desistir da transição capilar é uma decisão muito pessoal
E caso você desista, tá tudo bem. Você não é melhor nem pior que ninguém por causa disso. Lembre-se que o importante é cuidar sempre do seu cabelo, independente da textura que ele esteja, e que essa decisão que você tomar esteja totalmente alinhada com a sua saúde mental. Me conta aqui se essas dicas te ajudaram de alguma forma. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima!